Olá pessoal, eu quero me apresentar, meu nome é Lília e nesse trimestre vou compartilhar com vocês aqui a pré-aula do Tesouros Infantis, uma lição maravilhosa que vem dizendo, Jesus, o amigo poderoso. E já tem um manual também em mãos, eu acredito que todas as professoras devem ter esse manual também em mãos, porque nós vamos valorizar o trabalho do manual e nele contém conteúdo muito bom para a gente estar passando para as nossas crianças, incentivando elas a estudar essas lições maravilhosas que Deus tem nos ensinado. E hoje nós vamos falar um pouquinho de conquistando a atenção. E nesse manual vem trazendo duas ideias. A primeira ideia, que até no manual é a opção B, diz que nós podemos trazer para a salinha algumas frutinhas. Eu tenho aqui algumas frutas, mas vocês podem trazer as frutas que vocês tiverem, facilidade. Eu peguei aqui, o mamão, uma manga, a banana e o limão. Então a gente pode levar, se não tiver as frutas, tem a opção de levar também figuras. Então vocês vão apresentar para as crianças, deixar que elas peguem, se for figura, que elas possam observar as figuras e sentir, se for a fruta, o cheiro. E aí vocês vão conversar com as crianças sobre o sabor. É um sabor doce? É um azedo? Como é a fruta? Qual é a cor da fruta? Temos aqui a manga, ela que madura. Qual é a cor dessa fruta? Temos aqui também um limãozinho, uma fruta poderosa. A gente pode falar um pouquinho também sobre saúde, aproveitando, e explicar para eles aqui um pouquinho, deixar que eles comentem também qual a cor, o formato dessas frutas. E então aí a gente já vai chamar a atenção deles para as frutas. E depois que a gente comentar sobre as frutas, as formas, as cores, os sabores diferentes, então aí a gente comenta com eles que Deus, nosso Criador, nosso bondoso Pai, fez tudo diferente com aromas, com cores, com sabores. Mas apesar de todas ser diferentes, todas são o quê? Importantes. E nós também. Apesar de sermos diferentes dos outros, todos nós somos importantes para Deus. E na história que nós vamos falar, a primeira história da nossa lição desse trimestre, que vem falando de uma grande missionária, vai nos orientar então que Deus ele não faz acepção de pessoas, A nossa história fala o quê? De pessoas diferentes, como Deus é grande e maravilhoso, Como Ele faz coisas diferentes. Uma outra opção também que vem no nosso manual é trazer gravuras de meio de transportes antigos e meio de transportes modernos. Mostrar para eles a diferença, desses transportes antigos e transportes modernos. Então explicar que hoje nós temos essa facilidade de transporte, mas na época de Jesus ele viajava como? A pé, A pé. Jesus caminhava a pé por longo tempo, levando a palavra e a mensagem de Deus. E assim a gente pode levar essas gravuras coladas em uma cartolina, uma de um lado, outra de outro, comentar ali sobre as gravuras e levar os pensamentos das crianças para como era uma viagem a pé. Será que eles gostariam hoje de viajar a pé? É fácil viajar a pé? Como uma pessoa se sente depois de uma viagem, de uma caminhada a pé? E a nossa história vai falar justamente de como Jesus se sentiu depois de uma longa caminhada. Então aqui a gente já conquistou a atenção dos nossos pequeninos. Muito bem, chegou o momento agora de apresentarmos a lição. E a lição vem falando da mulher samaritana. E nós vamos apresentar para as crianças a dificuldade que eles tinham entre eles. Na verdade, eles eram mesmo inimigos, Os samaritanos eram inimigos dos judeus, os judeus dos samaritanos. Na página 30 do nosso manual tem este mapa aqui que é bem legal a gente imprimir, estava mostrando para eles que para um judeu ir até a Galileia, ele poderia passar por Samaria,
para poder diminuir então o percurso. Mas eles, como eram inimigos, o que faziam? Eles davam a volta só para não passar, porque eles tinham inimizade, né? Eles não viviam bem entre eles. Então, Jesus, nessa história, vem mostrando que ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio para todos, então ele faz questão de sair da Judéia para ir para Galiléia, passando por Samaria. E ali a gente vê uma história maravilhosa que ele encontra uma mulher junto ao poço. Então tem até aqui um poço. Eu fiz pequenininho, mas vocês podem fazer maior, né? E aqui, ó, a gente vai tirar aqui a água do poço e mostrar para as nossas crianças. Essa mulher, ela reconheceu Jesus sentado ao poço. E Jesus estava vindo da Judéia, então ele tinha feito uma caminhada muito grande, mais ou menos 500 quilômetros a pé. Por isso ele sentou junto ao poço, cansado, né? E como Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe de todas as coisas, pediu para que os seus discípulos fossem até a cidade. E ali ele ficou sozinho, só para que ele pudesse encontrar com essa mulher e conversar com ela. E ela chega junto ao poço e logo reconhece Jesus como sendo um judeu por causa das roupas, né? E na nossa página do manual, na página 31, tem um cântaro, né? A gente pode estar imprimindo também para mostrar que a mulher samaritana, ela foi até a esse poço para tirar água, né? E se alguém tiver também, tem o vaso, né? O vaso de barro aqui, ó, que representa também um cântaro. Pode estar levando para a sala para poder estar contando essa história para as nossas crianças. E assim a gente desenvolve todo o assunto, falando que ela fica surpresa quando Jesus começa a conversar com ela pedindo água. E ela se assusta, né? A gente fazer essa expressão de susto, porque os judeus não tinham costume de falar com um samaritano. E ali Jesus abre um diálogo, pedindo ela o quê? Água, né? E ali eles começam a conversar e logo ele demonstra para ela que conhece sobre a vida dela. Pede para que ela chame marido e ali ela fala que não tem marido, porque Jesus mostra para ela que ela estava em desobediência, que ela estava desobedecendo os mandamentos do Senhor. E ali ele começa a conversar com ela. E logo ela percebe que ele era Jesus, o Salvador. E com isso, ela se alegra muito. Por quê? Porque agora ela deixa até o cântaro para trás, né? Agora ela conhece o Salvador de todas as coisas. Aquele que conhecia a vida dela e deu ela a oportunidade de conhecer e receber a água da vida, que é a palavra da salvação. Então nós temos muita coisa para apresentar para as nossas crianças, e com o manual, com os recursos, né, que a gente tem aqui do mapa, do poço, né, que a gente pode fazer até ele maior se quiser, e também o cântaro, contar toda essa história, apresentando a lição da mulher samaritana. No memorizando da nossa lição, nós vamos passar então a importância, né, de aprendermos com Cristo o perdão. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos dar o perdão dos nossos pecados e também nos dar a vida eterna. Por isso, Cristo ele abre um diálogo com a mulher samaritana. Ele tenta ganhar o coração dela. E nós também precisamos conversar com o nosso Deus, abrir o nosso coração, né? E na página 26 a 29 do nosso manual, tem aqui o versinho bíblico para a gente estar memorizando com eles. A gente pode fazer no formato de um varal, colocar na nossa salinha, né? E o versinho tá aqui, né? Deus deseja que todos, né? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. A gente pode fazer no formato de um varal e na medida que as crianças aprendem, a gente pode virar a folhinha e deixar que eles falam. Volta a folhinha de novo, vira a folhinha e volta a folhinha. Assim eles vão memorizando o versinho e até o finalzinho da aula eles vão estar falando todo o versinho. É uma dica muito boa, está no nosso manual, prontinho, é só você imprimir. Gente, aplicando a nossa lição, traz um método muito interessante no nosso manual, onde você vai trazer uma caixinha de presente
e vai pedir a ajuda de uma outra pessoa, de um adulto. Que ele chegue na sala e você vai falar de uma forma que as crianças ouvem, mas que você, como se você estivesse fazendo em segredo. Você chama a pessoa e fala assim: olha, eu quero trazer para você esse presente. E logo em seguida, essa pessoa sai da sala. E com certeza as crianças vão ficar o quê? Curiosas. Porque ela deu presente para ela, né? E vocês vão perceber ali a reação das crianças. Logo em seguida, este adulto volta. Essa pessoa que você convidou volta e diz assim: olha, eu gosto muito de você, sou muito sua amiga, mas eu não posso receber esse presente sozinha, eu quero compartilhar também com as nossas crianças. Então você abre a caixinha e aqui dentro tem o quê? Tem esse folhetozinho aqui, ó, prontinho. Tem ele na versão colorida e também tem ele em preto e branco. Vai depender da sua facilidade para estar imprimindo. Também está prontinho o nosso manual. Ele vem assim, ó, só você imprimir, dobrar. E está na página 34, aonde diz, né? Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E aqui atrás também tem um quadradinho que você pode colocar um carimbo da igreja, para que essas crianças recebam esse folheto, ou pode ser um folheto mesmo da nossa igreja, né? Para que elas recebam e também sintam o desejo de compartilhar com outras pessoas. Porque Cristo, ele morreu não foi por um, por dois, mas foi por todos. Então, essa notícia boa de que Cristo veio para salvar a todos, eles devem passar para outras pessoas, para os pais, para os vizinhos, para os coleguinhas. Então, tá aqui o momento de vocês deixarem com ele esses folhetos para que eles possam receber essa boa notícia e também transmitir a outras pessoas.